Ó, o Renê já está aqui com a gente. O homem lá de registro. Boa noite, Renê. Seja bem-vindo. Boa noite, bem-vindo. Vamos falar, portanto, agora. E aí, Renê, assim, seja bem-vindo, se apresente, e a gente vai bater um papo sobre o Horizon. Tem que trocar uma figurinha aqui, para mim tem essa questão do risco climático, que envolve também a vida das pessoas, né, André? Tem uma questão do risco climático, o impacto psicológico, aí a gente escutar aqui vocês. Aí, nós dois vamos sair daqui e vamos escutar as pessoas apresentarem. Vamos lá, Vitor. Deixar vocês daqui, hein? Boa noite, Vitor. Boa noite, André. Boa noite, professor. É muito bom estar aqui hoje, podendo participar desse momento tão emblemático para o Instituto, né? Participando de uma ação tão importante como é a COP. Para quem não me conhece, eu sou Renê, sou pesquisador do Instituto, sou também diretor técnico da Divisão de Recursos Humanos do Instituto Geolab, e eu também sou o diretor responsável pelo projeto Horizon, que surge nesse contexto do que o André colocou, que é o estabelecimento e a criação dessas ferramentas para adaptação e mitigação de eventos adversos climáticos extremos, que são feitos sem considerar a realidade local dos lugares, né? A gente percebe que tudo é feito, a grande maioria dessas ferramentas são criadas com base em eventos que não se encaixam ali na realidade regional, e nesse sentido a gente tentou criar uma ferramenta que considerasse isso, variáveis econômicas, sociais, variáveis que considerassem cadeias produtivas, por exemplo, para a gente poder regionalizar e afunilar mais esse sistema de risco climático para poder fazer uma coisa mais verossímil possível, né? Então, o Horizon, ele é um projeto que ele tem como uma das frentes um sistema de alerta de risco climático, né? No caso, para inundações, deslizamentos de terra, e frente a isso seria também levar um sistema de alerta que fosse mais efetivo, né? Não adianta nada a gente criar um sistema de alerta que funcione, que consiga prever o que vai acontecer, mas não chegue em quem tem que chegar. Então, nesse sentido, a gente vai tentar incorporar tecnologias de cell broadcast, né, que no caso ele é um passo além do SMS, né, que acho que é como funciona hoje em dia. A Defesa Civil atualmente manda SMS para as pessoas que estão em área de risco, e o cell broadcast ele vai um pouquinho além, ele é um sistema um pouco mais invasivo, ele é um pop-up que aparece direto na tela do telefone, e a pessoa tem ali acesso direto à informação sem ter essa possibilidade de passar despercebido. Então, no caso da iminência da ocorrência de algum evento climático extremo, a pessoa vai estar sabendo, vai estar ciente a tempo. Além disso, né, para além disso, a ferramenta também foi pensada para gerar produtos estatísticos e cartográficos, né? Então, a integração de sistemas de automação para poder dinamizar melhor a criação desses produtos, que vão dar base também para essas análises, né? Fornecer base, por exemplo, sobre o sistema de risco de perdas e risco, né? Para as pessoas terem acesso aos fundos, por exemplo, para poder criar políticas públicas que sejam mais efetivas com base naquilo que realmente acontece, né? Então, em geral, o projeto Horizon é isso, tentar criar uma ferramenta mais regionalizada e mais efetiva com base na realidade local. Muito bem pontuado, viu, Renê? Esse projeto ele se torna muito, muito importante porque nós estamos falando aqui sobre risco climático, né? Então, é uma ferramenta bastante inovadora. Inclusive, daqui a pouco vamos retomar um pouco a fala sobre o Horizon dentro do showcase e como é que a gente vai trabalhar dentro dessa temática. E é muito interessante quando a gente trata desse assunto, né, sobre como é que essas soluções sustentáveis, elas vão aparecendo, essa inovação tecnológica vai aparecendo, e o Geolab participa, talvez, como pioneiro numa ideia como essa. Agora, eu quero aqui chamar o professor Cristóvão novamente, para que ele possa... Oi, Cristóvão. Eu acho que é fantástico, obrigado mesmo, o Victor. Acho que você carrega aí já o marcador desse debate, né? É uma questão inovadora, e na esteira daquilo que estava falando aqui,
o André está por aí, vamos chamar a entidade, a gente chama o André de entidade internamente, mas a gente traz ele aqui com a gente, e porque, assim, existe uma questão no Horizon que me chamou a atenção desde quando eu comecei a pesquisar e olhar essa questão, que foi a questão do impacto psicológico na vida das pessoas, porque eu, no Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste brasileiro, de modo geral, né, quando você tem esses eventos climáticos, né, René, é só a assim, a correria, como é que chama? Eu ia falar palavrão, mas a correria que se dá, né, em torno de tempestades torrenciais com muito vento, né? Olha o Lucas aqui no fundo, gente, ó, isso aqui, ó. Lucas Cardoso, vai mandar um oi aqui para todo mundo, né? E aí, quando a gente vê essa questão das tempestades, das chuvas torrenciais, que são marcados com ventos acima de 120, 130, 150 km por hora, deixa todo mundo sem energia elétrica. O René trabalha, como a nossa plataforma é remota, o René é lá de estado de São Paulo, e aí eu sempre fiquei pensando nessa questão da vida das pessoas, né? E olhando e pesquisando, que essa é a nossa vocação, tem uma questão da psicologia, e o André fala muito bem das relações internacionais, mas genuinamente a fonte de onde ele bebe é da psicologia. E aí tem um crossover aí, né, na geografia, a gente vai chamar de topofilia, né, topofobia, o medo do lugar, ou a topofilia, quando você gosta de um lugar. Topofilia e topofobia é o medo daquele lugar, é o medo daquele evento, o medo do cemitério, ou o medo de ir num bairro perigoso, ou o medo de vir um deslizamento de terra, ou o medo da casa encher, né, André? E aí a gente adicionou esse fator no Horizon. E aí, André, fala um pouco para a gente como que funciona isso e aí para a gente poder entender essa característica da questão do impacto psicológico do evento climático extremo. Certo, professor. Bom, primeiro é importante falar que há muitas intersecções entre geografia, mudanças climáticas e psicologia, né? Porque a gente fala muito, quando se fala em mudanças climáticas, o aspecto físico, ele é muito falado por questões óbvias, né? Os furacões, as enchentes e tudo mais. Mas a questão humana, ela é tão importante quanto o primeiro, porque a gente sabe que grande parte dessas mudanças climáticas é por conta de ações humanas, ou seja, padrões de comportamento, né? Então, entender como funciona o indivíduo e a sociedade é entender as mudanças climáticas, né? A partir de um modelo a partir de um modelo econômico, de um modelo social, enfim, né? Ou seja, mudanças climáticas e psicologia tá totalmente interligado. Mas no Horizon, especificamente, a gente busca entender um pouquinho do impacto, né, dos eventos climáticos extremos na saúde física e psicológica das pessoas. Né? Porque há vários estudos que mostram que pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica são as mais propensas a sofrerem primeiro com os impactos das mudanças climáticas. Né? E com isso, isso acarreta diversos problemas, como ansiedade constante e elevada, problemas cardíacos, problemas de pressão, problemas de doenças tropicais, e por aí vai. Né? E, querendo ou não, eu acho de uma sensibilidade muito grande, né, do próprio Geolab ver esse lado humano, né, do que as pessoas que já estão passando por eventos climáticos extremos associados às mudanças climáticas, estão passando em relação à sua saúde mental e saúde física também. Né? Mas, de modo geral, é isso. E aí, assim, os pormenores, há uma equação, né, baseada tanto em cálculos de outras naturezas do Horizon, associado a um método de pesquisa da APA, da American Psychological Association, né, que disponibiliza alguns modelos de pesquisa para se pesquisar pessoas, aspectos psicológicos em mudanças climáticas. Então, o método do Horizon, ele é uma junção, né, dessas duas metodologias,
né, tanto de uma metodologia quantitativa quanto dessa metodologia qualitativa da APA, e eu acho que tem tudo para ser um sucesso, principalmente por aquilo que o René falou no começo, né, a questão da especificidade, né, um instrumento que nos permita analisar e entender uma região com as suas peculiaridades para que as políticas públicas e o financiamento de fato façam a diferença, né, naquela realidade, na vida das pessoas, e não seja apenas mais um financiamento onde o dinheiro vai para o bolso de alguns, ou fazer obras que, no final das contas, não tem função real nenhuma, grandes elefantes brancos, né? Construções que ficam aí sem utilização. Então, e importante também, só fazer mais um link dessa questão da especificidade, da regionalização, né, da análise regional, com o que a gente estava falando agorinha sobre as estratégias de mitigação, financiamento e adaptação da COP, que também tem essa premissa, né, está insistindo nisso, né, de que tem que haver uma sinergia, né, eles utilizam a expressão governança multinível, ou seja, tem que haver uma sinergia entre governos internacionais com governos federais, governos estaduais, governos municipais, líderes comunitários, líderes de bairros, ONGs, todo mundo em um grande objetivo, né? E para fazer isso, para ter impacto real a nível global, a gente precisa especificar, regionalizar, chamar a comunidade para trabalhar junto, para dizer as suas dificuldades, para falar também as suas soluções, né? Porque e isso me lembrou um pouquinho, porque isso me lembrou muito o conceito de inovação, né? Hoje, inovação surge a partir da conexão de pessoas, né? A partir de oportunidades de pessoas se reunirem, né? E conseguirem achar soluções juntos. O próprio conhecimento ele é construído dessa forma, né? Então, eu não sei por que levou tanto tempo para as pessoas, mais uma vez, dizer até a gente tem que se estruturar aqui, né? Que a gente chegou pensando numa coisa, amadurecendo a ideia, né? Fazendo leitura suficiente para poder adquirir repertório, uma agenda que a gente tem construído, André. Se vocês me permitem um adendo, é interessante porque a ferramenta, para além dessa base para gerenciamento de risco e para a formulação de medidas de mitigação ou adaptação, ela também dá uma base para aquilo que você falou mais cedo sobre educação climática e educação ambiental. A gente conseguir fazer esse diagnóstico, apontar onde está o problema e quais as possíveis consequências dele, dá essa base para a gente conseguir passar para a sociedade mesmo aonde a gente consegue mudar, como a gente consegue mudar e quais os possíveis benefícios dessa mudança, né? Então, uma ferramenta bastante versátil nesse sentido. E o professor Átila está aqui, um abraço para ele, que estava com a gente semana passada, a gente falando sobre o projeto de doutorado dele, que é sobre os rios voadores. Então, acho que e essa fala dele perfeita, né? Fundamental. Acho que a gente... É o que eu falei de madrugada, né? Não adianta a gente começar a ficar pensando o risco climático pela Way Carbon, pela Ernst Young, que são as empresas que estão lá em São Paulo, né? Ele sempre... Tá aqui espelhinho para vocês, né? Como fosse Pedro Álvares Cabral. Então, e outra coisa, né, professor? Não, pode falar. E acho que assim, quando a gente faz esse exercício, né, André, e aí fazer essa... Por isso que quando falavam de inovação, e sempre falam de inovação aqui, é engraçado, né? Aí, tipo assim, geralmente é o Pirarucu Transformer. Eu falo, não, o que tem de inovação, aqui nós temos a discussão em pessoas. Então, a gente potencializa isso que tem nas pessoas, e aí junta todo mundo no mesmo balaio, como diria no Mato Grosso do Sul, e tira um produto novo que seja capaz de entregar uma perspectiva de análise científica integrada. Mas essa é a agenda. André? Não, eu só ia comentar a partir da fala do professor Átila sobre esse aspecto social, né? Quer dizer, nessas conferências, às vezes, a impressão que me dá, enquanto uma pessoa da sociedade civil comum, é de que se fala muito em números, muito em planos, né, em estratégias,
mas pouco se fala em, de fato, ajudar as pessoas, impactar na vida das pessoas. E, mais uma vez, isso me lembra muito Extrapolations, né? Que é a série da Apple TV, que fala sobre as mudanças climáticas e mostra as pessoas morrendo, alagadas, queimadas, e as conferências da ONU rolando. Né, rolando e rolando, e as pessoas queimando vivas, entendeu? Exatamente. Então, e a casa das pessoas, a casa da pessoa rodando na enchente, as pessoas sem saber o que está acontecendo. E as outras pessoas lá se encontrando, né, e tal. E parando com a potinha. Eu tô assim, sabe? Tô olhando com não que não seja importante, eu acho que é uma parte do processo. Mas eu acho que é um papel nosso aqui, enquanto uma instituição aqui da Amazônia, dessa realidade, que vê de perto o que acontece, levantar esse ponto, né, das pessoas. Como que é o que a gente estava... essa questão social das pessoas, ela costura toda a nossa conversa. É a perdas e danos dos mais vulneráveis, é o financiamento, é a educação ambiental, é a governança, é a integração. Quer dizer, esse é o grande desafio hoje, né? Como que a gente vai conseguir mobilizar, de fato, as pessoas para a questão das mudanças climáticas. E eu acho que o Horizon, ele é um grande meio para isso. Isso, é um marcador. E por falar em mobilização, nós estamos aqui, são 19h30, pro René são 9h30, e o René está desde manhã, que acompanhou de madrugada o material, então a gente vai agradecer, viu, René? E aí o nosso trabalho aqui conjunto e te liberar para que você possa descansar, né? E aí agradecer mesmo por essa nossa... que a gente conseguiu agendar e construir uma estruturação. Foi ótimo. Tem uma agenda aí com o CNPq, que aí a gente está esperando as devolutivas, né, do Conselho Nacional de Pesquisa e o Conselho Nacional Tecnológico de Pesquisa, para que a gente possa encontrar fontes de financiamento. Então, para quem está assistindo essa live, também nós estamos buscando fontes de financiamento e de captação de recursos, uma questão importante também, porque pesquisador não faz pesquisa, o pesquisador não paga pesquisa com fotossíntese, né? Quem faz fotossíntese é só a planta. O que a gente precisa? Financiamento, né? Como diria os meninos. Money. Daqueles que vai começar a cantar. E é isso, René, mais uma vez, vou te passar aqui para você fazer as suas considerações finais, e aí a gente vai falar sobre pessoas, que aí a gente vai falar sobre agora o pessoal do game. René? Tchau, eu que agradeço a oportunidade, muito feliz de poder participar e contribuir com esse projeto, e é isso, vamos em frente. Vamos em frente.